tem a possibilidade de ser 0-0, mas eu acredito que não. E você, Lino? Se propuser isso para Abelão, ele topa na hora. Fecha pra com ele, você, okay, assina, né? carimba, pra ele, ok. passa no cartório, hein, PC? E ainda sai alegrinho. Não sei, o Inter vai tentar... Mas não vai ser 0-0. É? Não, eu também estou com o PC, aposto que não vai ser 0-0, mas... Eu espero que não seja 0-0, né? Eu quero ter emoção de gols também. Sabe por quê? Porque o Flamengo é um time que joga para marcar. Jogar para vencer, todo time joga, independentemente da sua estratégia. Mas o Flamengo é um time que joga para marcar. O Flamengo é um time que joga buscando o gol o tempo inteiro, e esse talvez seja o maior legado do Jorge Jesus. O Flamengo faz um gol e ele não se satisfaz, ele não administra vantagem, especialmente se ela é mínima, como de 1-0. Ele vai buscar o segundo gol. O Internacional tem um jeito de atuar completamente diferente e vai correr muitos riscos na partida. Mas tem válvulas de escape, tem possibilidade de encaixar um contragolpe. Patrick, para mim, é um dos melhores jogadores do campeonato. Edenilson e o Caio Vidal, além da movimentação do Yuri Alberto. Mas, sinceramente, não consigo enxergar esse jogo às... Vamos lá, Karine, 17h55 e se dizendo, pô, terminou 0-0. Não creio. Eu estou no barco do PC aqui, também não creio. Também estou. Mas é que 0-0 é muito tentador para o Internacional, né? Segurar o Flamengo, controlar o Flamengo e sair com empate, não diria que é um resultado ideal, pode até, dependendo da vitória, se o São Paulo vencer o Palmeiras, pode colocar o São Paulo na última rodada, coloca o São Paulo com empate, a vitória do São Paulo amanhã sobre o Palmeiras, se vier, o São Paulo continua brigando por título, então confunde ainda mais, enrosca ainda mais a cabeça de quem acompanha o campeonato. Então o Internacional vai jogar por isso. O problema é não ter Vitor Cuesta, já não tinha Moledo. O problema é você pensar no emocional de um time que vai ter o Lucas Ribeiro. A gente não sabe quem vai ser o companheiro do Lucas. Deve ser o Zé Gabriel. 4 meninos, lembra? A gente passou aqui. Né? Deve ser o Zé Gabriel, é provável que seja. Pode ser o Pedro Henrique também. Pode ser Pedro Henrique, mas é provável que seja Zé Gabriel. A não ser que ele baixasse um volante também, acho improvável que faça isso. Mas o fato é que naquele 2-2 que o PC falou, o Vitor Cuesta também não jogou. Os dois laterais foram outros. O Moledo ainda jogava. Era o Cudê, era um outro jeito de jogar. O Arrascaeta e o Gabigol também não jogaram aquela partida. Aliás, Arrascaeta e Gabigol que treinaram hoje. Né? Havia uma dúvida sobre a condição física deles, se eles estariam em condições ou não. Treinaram hoje, parece que está tudo bem, vão para o jogo sem problema nenhum. Mas não jogaram naquela partida e ainda assim foi um 2-2 emocionante. O PC tem razão, foi um dos bons jogos do campeonato. Segundo o meu diretor aqui do Troca de Passes, ele está falando, me alertando, o Caê Mota está pronto para entrar aí. Caê Mota está pronto para entrar aqui. Mas eu estou olhando para o lado aqui, gente, não estou vendo o Caê. Você está vendo o Caê? Cadê o Caê Mota? Estou vendo... Agora sim! No GE.globo eu estava acompanhando direto. Tudo bem? Aê, fica do lado do PC aí. Que bom ter você aqui. Tudo bem? Pois é. Fala, Caê. Esse posicionamento aqui, PC, normalmente é do foi ou não foi, né? Da galera do Central do Apito. Mas hoje você não veio para falar de polêmica. Posso falar que foi, né? Foi fratura. Eu vim falar sobre isso. Boa noite, Caê apita também, tudo bem, Caê? Tudo bem? Fala, Lino, Karine, PC. Situação. Pois é, depois de muito tempo vindo aqui na redação, falei contigo também há uma semana que estava tudo muito tranquilo no Flamengo. A gente veio aqui, eu, Eric Faria e Ivan Halpe, falar com o Rogério Ceni virtualmente para o EE domingo. Uma quinta-feira tranquila, visando o jogo, até que começa a pipocar nos grupos e nas mensagens, através de WhatsApp, que o William Arão está com fratura exposta, foi para o hospital. A gente começa a apurar diante de uma lógica que é do treino. A gente falou ali com quem participou do treino, com fontes ali do CT, todo mundo falou, não, tá tudo bem, no treino não foi, no treino não foi. Até que a gente pergunta aqui ali e realmente chega a notícia de que o William Arão sofreu um acidente doméstico, ele perdeu o equilíbrio em casa, no banheiro de casa, bateu com a ponta do pé numa parede e acabou tendo uma fratura na pontinha do dedo. A gente tem a info de que é do dedão, mas também a gente não quer ser tão preciso, até porque é um detalhe, mas é uma fratura no osso bem da pontinha do dedão, ele está sendo atendido, medicado, está praticamente fora, a chance é reduzidíssima de que ele jogue contra o Inter, mas por ele ainda ter a opção de pedir que se anestesie o local e de ir para o sacrifício,
a gente não vai vetar completamente, a gente sabe que o Arão é um atleta muito guerreiro, como se fala. Eu tenho certeza que por ele iria para o sacrifício, mas é uma decisão em conjunto com o DM, tudo isso, tem que ver até os riscos de agravar a lesão e tudo mais, mas é muito difícil que ele jogue, até por, enfim, chuteira apertada, um defensor, vai para o combate, é complicado, então a tendência é de que o Gustavo Henrique entre na equipe, seria até uma opção. Essa seria a segunda pergunta mesmo, quem deve ser o substituto? Deixa eu só explorar mais a questão da fratura, não foi qualquer fratura, né? Então, foi uma fratura, a gente tem a informação de que teria sido exposta na pontinha do dedo, a gente até buscou ali no Dr. Google entender um pouco sobre como é que é essa fratura, bem na pontinha mesmo, mas essa questão de ser exposta ou não muda muito pouco diante do que seria o tratamento, seria colocar um analgésico e aí o Arão não sentiria nada nesse dedo, nada onde foi a lesão, iria para o jogo, mas claro, é um sacrifício muito pesado, muito forte, por mais que seja uma última semana de temporada, a gente pode ver que daqui a uma semana a bola vai estar rolando no Morumbi para Flamengo e São Paulo, mas tem que ser tudo muito pesado, muito avaliado. O que é interessante é que o Rogério estudava também, pelo menos no decorrer da partida, ele fazia aquele movimento de colocar o Arão para frente e o Gustavo Henrique na defesa, pela bola aérea do Inter ser muito forte, enfim, um time também com força física muito grande, mas aí ele perde essa opção. O Gustavo Henrique compõe na zaga, mas ele perde em estatura para o decorrer da partida também, né? Você falou no Gustavo Henrique, que deve ser o substituto do Arão, e no primeiro turno ele falhou justamente contra o Internacional, né? Gustavo falhou, o Isla falhou, mas era um Flamengo ali que até como o PC falou, teve o segundo tempo, para mim, foi um dos melhores da temporada ali, era o Domi na época ainda, fez um segundo tempo muito bom mesmo, buscou o empate no final, mas esse início de jogo com falhas gritantes do Gustavo, falhas gritantes também do Isla, mas também a gente tem que ressaltar que o Gustavo melhorou bastante, vem numa fase muito boa, desde que o Rodrigo Caio se machucou contra o Palmeiras, ele entra e tem dado conta do recado, isso também acho que deixa todo o cenário mais tranquilo agora para a torcida, para todo mundo. A gente já vinha falando aqui em outros momentos que a postura do Gustavo no dia a dia, mesmo quando falhava, era algo muito elogiado, então o clima ali é meio que de dar força mesmo, de confiar. Já foi um problema maior ter que colocar o Gustavo nessa situação. Que situação, PC! O Internacional com essa questão da zaga, e agora o Arão também desfalcando o Flamengo na defesa. Os dois times com problemas na defesa, a possibilidade de não contar com o William Arão, é sempre bom contextualizar, e o Caê que acompanha. O William Arão foi uma modificação feita pelo Rogério Ceni na escalação do Flamengo e que resultou numa qualificação do trabalho de bola do Flamengo. A saída do Flamengo ficou uma saída de bola muito mais qualificada, porque ele pegou um jogador de meio de campo, que não é novidade. Na seleção brasileira de 1970, o Wilson Piazza, no Cruzeiro, jogava no meio de campo e o Zagallo recuou para formar a dupla com o Brito. E o Wilson Piazza tinha uma excelente saída de bola, passe. Então, essa possibilidade de não contar com o William Arão, ela impacta exatamente nisso. Agora, tem um detalhe, Caê, muito atento às redes sociais aí, todo torcedor, independentemente do clube, ele é um supersticioso. Uns mais, outros menos. Assim que surgiu a notícia da contusão do William Arão, eu já vi muito rubro-negro colocando aqui nas redes sociais o seguinte: em 2009, o Adriano também teve um acidente com uma lâmpada no penúltimo jogo do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, e depois o Flamengo foi campeão no jogo contra o Grêmio. Até nisso o torcedor se apega, Karine. Ô, PC, você tem bola de cristal, porque eu ia falar justamente desse comentário aqui, chegou na hashtag Troca de Passes, foi o Antônio Custódio Souza que mandou pra gente. Ele falou o seguinte: 2009, Adriano queimou o pé na lâmpada antes do jogo contra o Corinthians. Não sei se foi na lâmpada, foi na moto, não foi? Uma história assim? Ele disse que foi numa lâmpada no quintal de casa, mas depois a apuração até do nosso Janir Júnior aqui, foi numa moto, no cano de descarga de uma moto. Enfim, foi bem por aí. E aí não teve aquele encontro com o Fenômeno no jogo contra o Corinthians. E agora, em 2021, o Arão quebra o dedo em acidente doméstico antes do jogo contra o Inter pela penúltima rodada do Brasileiro ficar fora. E a Arrascaeta e Gabigol, como é que foi o treino deles? Esses já vinham desde a segunda-feira, que foi o dia seguinte, a lesão que eles tiveram contra o Corinthians, eles até puderam curtir a folga tranquilamente, não tiveram que ir para o clube tratar e tal. Então, assim, ficaram tratando terça e quarta muito mais por precaução, que são treinos mais físicos e técnicos e tal. Hoje já
foi uma atividade mais tática para montar o time, mas eles estão 100%, se não é 100%, é 90% e muito. É o que? Tornozelo? Gabriel, joelho, Arrascaeta, tornozelo, mas torções leves, então tanto que o clube nem fez exames, foi só o exame manual mesmo ali no olho e tal, falei, tá tudo bem. O Gabriel, segunda-feira, saiu do Rio, foi lá para o Guarujá, curtiu com a família a folga, então a gente já via por ali que não preocupava para a partida. Né? O Caê, a gente estava falando ainda do Arão, aproveitando, ele vai passar por uma reavaliação ainda, né? Pensando já no jogo contra o São Paulo. Para esse, contra o Internacional, não tem como mesmo. Então, depende muito o que a gente conversou com médicos do clube também de fora, isso. Ele pode, de repente, colocar um analgésico ali, e aí até me disseram, ele não vai nem sentir o dedo, Credo. como se estivesse ali sem sentir, aí isso faria com que ele não sentisse tanta dor e ele poderia ir para o jogo, mas tem muita situação de confiança, de a bola dividida, a chuteira aperta, impacto e tudo mais. Imobilização também, eles imobilizam a parte afetada ali, mas acho difícil você imaginar. O risco é porque, assim, como você tem agora já o Gustavo numa fase bem melhor, a bola aérea também é uma coisa importante, assim, enfim, não é uma mudança também que vai mudar tanto a questão da partida em si. O risco por si só. Um ano em que o DM do Flamengo passou por alguns casos de lesões que se agravaram e voltavam e de novo se machucavam. Então, tudo isso na hora de colocar na balança pesa e ver que, peraí, então vamos pensar na saúde, vamos pensar em se precaver e tal. Então, há uma chance, sim, mínima. Eu acho que o Arão vai se colocar à disposição, vai tentar fazer tudo que é possível, pelo que a gente conhece dele, mas eu acho que é muito improvável até para evitar por reação. Fala, PC. Não, e tem um detalhe que o Caê que cobre o clube também vai ser avaliado, porque assim, a comissão médica decide e libera a escalação do Arão com todos os cuidados possíveis. Mas vai que com 10 minutos o Arão sente e você é obrigado a fazer uma substituição, queimar uma substituição. Além disso, não estamos falando de um jogador que seja fundamental para o Flamengo. É um jogador que no meio de campo estava muito bem, na zaga qualificou a defesa do Flamengo, especialmente nessa questão da saída de bola, do trabalho de passe que o Rogério gosta tanto, dessa construção que se inicia na linha defensiva, mas não é um jogador essencial para o Flamengo. O Flamengo pode deixar de tê-lo e contar com o Gustavo Henrique, que passou por um período de turbulência, mas me parece que agora recuperou confiança, o desempenho está melhor. Então, tem todas essas variantes serão pesadas aí, acredito, né, Kaique, pelas próximas 48 horas. Né? E são 2 treinos em que o Ceni vai ter tempo para montar ou remontar a equipe com o Gustavo, assim, porque sexta e sábado o Arão não treina, até porque tem que ter o repouso, toda a recuperação. Então, são 2 treinos para ele trabalhar isso, e tem um componente também que dá para trabalhar muito bem, que o Flamengo costuma usar muito bem, que eu não tenho a menor dúvida de que a Flá TV, ou no domingo à noite ou na segunda, vai subir aquele vídeo do Arão no vestiário, com um discurso inflamado e motivando e tudo mais, até por ser um dos líderes do elenco. Então, assim, acho que tudo pode ser utilizado de uma outra maneira, mas dentro de campo é muito arriscado mesmo. Cara, agora imagina a culpa do sujeito, né? Um acidente doméstico, a topada que ele deu, alguma besteira que ele fez dentro de casa, essas coisas a gente vai esclarecendo. A consciência fica ali, né? Imagina, cara, na hora do jogo mais importante do time, no campeonato, ele consegue fazer isso. Verdade. Caê, tirando essa notícia do Arão, que caiu como uma bomba, né? Meio hardcore até, 48 horas para resolver Flamengo esse pepino diria aquele poeta gaúcho, né? Ronaldo de Assis Moreira. O Flamengo é Flamengo. Então, quando está tudo muito calmo, sempre tem uma historinha dessa e tal para movimentar mesmo. Mas tirando isso, a semana do Ceni foi tranquila? Foi bem tranquila. Por sinal, como disse, falamos com ele hoje, eu, Eric Faria e Ivan Halpe. No EE de domingo vai uma super entrevista. Enfim, para o que já passou, vem uma fase muito tranquila, até tanto de DM, né, até hoje, quanto de tempo para treinar. Então, o Flamengo que melhorou muito a performance. O ambiente ali, a gente vinha falando também que, apesar de algumas situações no campo ou na beira do campo, lá dentro, tem sido muito tranquilo. Trouxemos essa semana reportagens até especiais do Gabriel e do Diego, disso do Ceni ser um cara que dá muita abertura, ser muito franco, conversar, escutar. Então, assim, Flamengo que é sempre calmo como Bagdá, passou dias de calmo como ali, bem Nova Delhi mesmo, mas agora já voltou para Bagdá, mas está por conta do Arão, mas foi uma semana realmente bem tranquila, focado apenas na partida. Teve aquilo na terça-feira até de tirar o foco, apresentar o Bruno Viana e tudo mais, para tentar evitar assim.
Marcos Braz deu algumas declarações curva, que né, no repercutiram, mas ali, aquele ambiente do Ninho, eles realmente conseguiram blindar, como a gente chama, e focar no jogo. Evidente que nessa entrevista vocês devem ter rendendo essa perguntado... resenha. Já vai, PC. Vai, Lino. Vocês devem ter perguntado sobre futuro para o Ceni, né? O que ele fala, cara? Estou curioso. É evidente que ele não vai mergulhar nesse assunto e não depende dele, obviamente. Mas qual é o feeling do repórter, assim? O que vocês estão sentindo? Então, a gente não pode dar spoiler aqui do que o Ceni falou, né? Até senão eu vou levar para o puxão de orelha ali quando eu subir. Mas a gente sabe que é um cenário que vai ser atualizado quando tudo acabar. Acho que o que o Braz falou na terça-feira diz mais até do que o Ceni falou para a gente. Que o nosso amigo Renan Moura perguntou para ele se o futuro do Rogério dependia da questão do título. E o Braz falou, você hoje é repórter, e amanhã você é o quê? O Ceni hoje é técnico do Flamengo, assim como outros 700 funcionários. Depois a gente vai ver. Então, assim, acho que essa resposta do Marcos até diz mais do que a resposta do Rogério, que está focado no Flamengo e no Inter, né? É o título ou nada, né? É a sensação que todo mundo tem, né? Eu não cravaria isso, mas tem outros fatores que vão ser discutidos. Pode ser campeão e não ficar, pode não ser campeão e ficar. Ou seja, eu como repórter aqui dei uma péssima falta de informação, mas é a realidade hoje. A realidade é isso. Tudo vai ser discutido, debatido, mas é um Flamengo que acostumou-se nas últimas semanas, talvez nos últimos anos, por esse poder financeiro maior. Muitas vezes a torcida se preocupa muito mais em comprar, trazer. O clube tem tentado, pelo menos nessas 2 semanas, focar no futebol. Porque fala-se muito, Rafinha, Jorge Jesus, não sei quem vai vir para o ataque, Soteldo. Então, assim, o clube ali dentro tem tentado, peraí, cara, a gente pode ser campeão daqui a 1 semana agora. Então, vamos focar no futebol, não vamos falar de Ceni, de Rafinha, de quem quer que seja. É o que eu sinto ali dentro e aí para frente vai ser discutido. Um trabalho que melhorou muito, isso é inegável, assim, com o passar do tempo. Isso até ele mesmo falou que depois das eliminações precoces na Copa do Brasil, na Libertadores, ele teve tempo para trabalhar. Mas, enfim, tudo vai ser discutido mais para frente. PC, você queria arrematar também? Porque eu vou ter que liberar o Caê já. Senão ele entrega toda a entrevista para nós. Esporte Espetacular domingo, né? Isso, exatamente. Então fiquem ligados, Bárbara Tem de Coelho, peixe Lucas aí que é bom. Gutierrez. Vou apresentar para vocês. Fala, PC. Não, fica legal aí o convite para assistir a essa reportagem. Assistir, na verdade, ao todo o Esporte Espetacular, em especial a essa reportagem domingo a partir das 10 da manhã na TV Globo. Mas eu queria saber do Caê, não sei se chegou a ser abordado lá com o Rogério, mas a própria percepção do Caê. Que significado teve aquele Flamengo e Ceará no Maracanã, que eu considero, especialmente no primeiro tempo, uma das piores atuações do Flamengo sob a direção do Rogério Ceni. Aquele jogo, Caê, ele teve alguma influência na construção do Flamengo pós